Olha, tem umas histórias na Bíblia que simplesmente param a gente, né? Histórias que nos forçam a perguntar por quê? Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma delas. Uma narrativa que, no final das contas, revela o coração de um plano de redenção que atravessa séculos. A cena que se monta aqui tem uma tensão quase insuportável. A gente está diante de um teste de fé que desafia a lógica, a emoção, desafia tudo que Abraão conhecia sobre o Deus que o havia chamado. A ordem de Deus é direta, pessoal e absolutamente chocante. Cada palavra parece aumentar o peso da exigência. Teu filho, teu único filho, Isaque, e para arrematar, a quem amas. Não tem espaço para má interpretação aqui. É sem dúvida o pedido mais difícil que um pai poderia receber. E aqui é que a nossa cabeça dá um nó, né? Esse é o grande paradoxo. Isaac não era só um filho, ele era o cumprimento de uma promessa divina. O cara que carregava uma aliança que ia abençoar todas as nações. Pedir por ele parecia contradizer o próprio plano de Deus. E para a gente entender o tamanho desse sacrifício, precisamos lembrar disso aqui: 25 longos anos de espera. Abraão e Sara já eram idosos, muito além da idade de ter filhos. Isaque era, literalmente, um milagre. Ele era a própria fidelidade de Deus em forma de gente. A ordem é chocante, sem dúvida. Mas a resposta de Abraão, nossa, é a resposta dele que realmente nos desafia. Como alguém reage a um pedido desses? O que ele faz redefine o que significa ter fé. A Bíblia diz que Abraão se levantou de madrugada. Pensa nisso, sem hesitação, sem debate, sem tentar negociar ou pedir um plano B. A resposta foi obediência imediata. Dá para imaginar aquela jornada de 3 dias? Cada passo em direção ao Monte Moriá era uma declaração de confiança radical. É que a fé de Abraão não era uma fé cega, sabe? Era uma fé baseada em décadas de relacionamento com Deus. Ele podia não entender o porquê da ordem, mas ele conhecia muito bem o quem estava dando a ordem. Ele sabia que o Deus que faz promessas é fiel para cumpri-las, mesmo que o caminho para isso pareça impossível. E aqui a gente tem um vislumbre da lógica teológica do Abraão que é fascinante. Ele não subiu o monte esperando uma perda, mas sim uma ressurreição. Ele raciocinou o seguinte: se Deus prometeu uma nação através de Isaque, então, mesmo que ele o sacrificasse, Deus teria que trazê-lo de volta à vida para cumprir sua própria palavra. A fé dele já contava com o poder da ressurreição. Isso muda completamente a nossa perspectiva, né? A subida ao Monte Moriá não foi uma marcha fúnebre, mas uma peregrinação de adoração. Era a entrega total daquilo que ele mais amava. Um ato de confiança absurdo no caráter e no poder do seu Deus. E é no ponto mais alto dessa jornada de fé, lá no altar, que Abraão está prestes a descobrir um novo nome, uma nova face do caráter de Deus. Nossa, imagina o peso dessa pergunta no coração de Abraão. O filho carregando a lenha para o seu próprio sacrifício pergunta pelo único elemento que está faltando. É uma pergunta que parece que fez até o céu prender a respiração, esperando a resposta do pai. E a resposta de Abraão, sem que ele mesmo soubesse, ecoaria por toda a história da redenção. Ele não estava só tentando acalmar o filho. Ele estava profetizando o evangelho. O próprio Deus ia providenciar a oferta necessária. Com a faca já erguida, no último segundo, a intervenção divina acontece. O teste tinha acabado. Deus não queria o sangue de Isaque, ele queria o coração de Abraão. E então, um substituto é encontrado, introduzindo um dos temas mais importantes de toda a Bíblia, a substituição. Aquele lugar se torna um memorial eterno. Abraão o chama de Jeová Jirê, que quer dizer, o Senhor proverá. A provisão de Deus no momento mais crítico se torna parte do seu próprio nome revelado, uma promessa para todas as gerações futuras. Essa história de Abraão e Isaque já é poderosa por si só, mas ela não termina aí. Na verdade, ela é como se fosse a sombra de uma realidade muito maior, muito mais perfeita, que ainda estava por vir. Para a gente entender essa conexão, precisamos de 2 conceitos, o tipo e o antitipo. Pensa assim, o tipo é a sombra imperfeita, como aquele carneiro que substituiu Isaque. O antitipo é a substância perfeita, a realidade para a qual a sombra apontava. A revelação na Bíblia é progressiva, ela vai se movendo do imperfeito para o perfeito. A história de Abraão e Isaque não é um ponto solto. Ela se encaixa num padrão muito maior. Desde os primeiros sacrifícios, passando por todo aquele sistema complexo da lei de Moisés e das profecias,
Todo o Antigo Testamento estava construindo uma expectativa. A expectativa de um sacrifício final e perfeito que resolveria o problema do pecado de uma vez por todas. E agora, a gente conecta os pontos. A sombra lá do Monte Moriá encontra a sua substância, a sua realidade, séculos depois, em outra colina, bem ali perto de Jerusalém, o Calvário. A conexão é simplesmente impressionante. Em Moriá, um pai humano oferece seu filho e, no final, o filho é poupado. No Calvário, o Pai Divino oferece o seu Filho e o Filho se torna o substituto. A sombra dá lugar à realidade de uma forma avassaladora. E este é o ponto crucial. A diferença que muda tudo. No Calvário, não teve a voz do céu dizendo basta. Não tinha nenhum carneiro preso nos arbustos. A justiça de Deus contra o pecado, da qual Isaque foi poupado, foi totalmente derramada sobre Cristo. Ele era o cordeiro que o próprio Deus proveu. As palavras de João Batista, séculos depois, finalmente dão nome e identidade ao cumprimento daquela profecia de Abraão. Jesus não é só um cordeiro, ele é o Cordeiro de Deus, o antítipo perfeito para o qual todos os outros sacrifícios sempre apontaram. Por mais incrível que tenha sido a fé de Abraão, ela era apenas um reflexo, uma sombra do amor supremo do Pai. O maior ato de amor da história não foi a disposição de um homem de entregar seu filho, mas a decisão de Deus de entregar o seu para a salvação do mundo. Essa história toda nos deixa com lições muito práticas e profundas. Primeiro, somos chamados a confiar no caráter de Deus, mesmo quando os planos dele parecem confusos. Segundo, a colocar Deus acima de tudo, até mesmo das bênçãos que ele nos deu. E por fim, a viver na certeza desse amor incomparável que Deus provou na cruz. E a gente termina com essa reflexão. A história não exige só nossa admiração, mas exige uma resposta. Se o Deus do universo pagou um preço tão alto, se ele mesmo proveu o sacrifício perfeito, como isso deveria moldar a forma como a gente vive cada dia? Essa é a pergunta que a história de Moriá e do Calvário nos deixa.